Fala aí, minhas queridas, meus queridos, tudo belezinha com vocês? É o seguinte, galera, a gente vai trabalhar hoje esse conceito fundamental para a gente entender o movimento modernista, e fundamental também caso vocês queiram ter um bom desempenho nos vestibulares, Enem e tudo mais. Por quê? Porque esses movimentos de vanguardas europeias, como eu já tinha adiantado para boa parte de vocês, eles foram elementos muito influenciadores das artes feitas a partir do movimento modernista. E também, na verdade, galera, tudo isso é muito cobrado em vestibulares, né? É um tipo de assunto, é um tipo de temática que os vestibulares adoram trabalhar, de fato. Beleza? E eu vou fazer aqui uma viagem rápida, um panorama geral, para vocês terem uma perspectiva do que são as vanguardas europeias, tá bom? E principalmente, galera, eu vou pontuar algumas partes aqui no livro de vocês, tá? Vocês podem fazer a mesma marcação aí no livro digital, né, quem tiver com acesso e tudo mais. E, enfim, vamos lá, galera, porque uma coisa importante, né? Quem leu com um pouco de atenção um daqueles últimos exercícios que eu passei para vocês, que vocês tinham que interpretar vários poemas modernistas, vocês vão perceber uma linguagem bem diferente, uma estética, um modo de organizar frases bem diferentes. E se vocês compararem com a poesia de toda a história antes do modernismo, ou seja, de poesia basicamente de 1920 para baixo, né? 1800, 1700, vocês vão perceber que certas temáticas são muito inovadoras. Elementos temáticos que não eram objeto de nenhum poeta, objeto de nenhum artista, começam a entrar aqui, porque de fato a gente tem uma arte verdadeiramente revolucionária, que foi a arte moderna. Mas na verdade essa revolução do movimento modernista, ele se dá por um movimento, por vários e pequenos movimentos ainda mais revolucionários, que foram as vanguardas europeias. O que foram as vanguardas europeias, galera? Primeira coisa, vamos trabalhar aqui o conceito de vanguarda, né? É uma palavra que está na língua portuguesa hoje, mas que ela se origina de uma expressão francesa que significa avant-garde, né? Avant-garde, que seria basicamente a linha de frente. É uma expressão do discurso militar e significaria quem está na linha de frente de uma guerra. Então, alguns artistas começaram a usar essa palavra, essa metáfora da guerra, para se referir a certas artes transgressoras, diferentes, e que principalmente buscam experimentar, né? Então, eu acho que a ideia da experimentação é muito importante para vocês entenderem as vanguardas, né? Foram artes que experimentaram novas formas de se expressar, novas formas de linguagem, entre outras coisas. Tá bom, galera? E foram movimentos, surgiram na Europa, sim. No final do século XIX, alguns deles surgiram, 1870, 1880, 1890, mas a maior parte desses movimentos eles se consolidam mesmo no século XX. O cubismo, por exemplo, um dos mais famosos, tem início em 1907, com o quadro Les Demoiselles d'Avignon, do famosíssimo Pablo Picasso. Quer lembrar de cubismo? Lembra de Pablo Picasso. Beleza, galera? Vocês vão perceber sobre características do cubismo e como isso se aplica, por exemplo, aqueles textos que a gente leu. Quem fez esse exercício que eu estou apontando sobre poemas modernistas vai perceber que muito do que está naqueles poemas, no campo estético, é muito influenciado por algumas dessas vanguardas. E a gente vai perceber como isso se materializou lá. Inclusive, se vocês quiserem ver como alguns desses elementos se materializam na literatura, é só vocês lerem aqueles poemas dos exercícios sobre o modernismo, poemas que inauguram lá praticamente o capítulo de modernismo, tá bom, galera? Então, eu vou sempre tentar falar da arte, lembrando o seguinte: a maioria dessas vanguardas elas foram muito mais fortes na pintura do que nas outras formas artísticas. Não à toa, eu deixei aqui o meu navegador aberto, né, com várias imagens desses pintores, porque eles representam melhor do que ninguém essas vanguardas europeias. No entanto, é interessante a gente ver como elementos e formas de se comunicar presentes nas artes plásticas, presentes nas pinturas, nas esculturas, podem ser transpostos
para a palavra, para a escrita. E eu vou fazer esse diálogo o tempo todo, galera. Eu vou mostrar para vocês as imagens e tentar comentar um pouco como isso se deu na literatura. Ok? Vamos lá então, cubismo, né? Cara, qual é a grande característica do cubismo? Os pintores eles se opunham à objetividade e principalmente se opunham à linearidade de toda a arte tradicionalmente europeia que foi produzida até então, né? Tanto no renascentismo e no romantismo realismo, tá bom? Uma coisa muito importante, quando a gente está falando de cubismo, galera, se vocês olharem um pouco as imagens, vocês vão ver que a gente está falando de perspectiva. A grande questão do cubismo é a perspectiva. Como você cria uma perspectiva em olhar em 2D, em 3D, em 4D, você vai ver que o cubismo ele vai para além, algo que poderia ser chamado de um 4D, uma quarta dimensão, quinta dimensão, porque eles procuram decompor os objetos representados em diferentes planos geométricos e ângulos retos, com espaços múltiplos e descontínuos que se interceptam, né, se sucedem. Enfim, às vezes você vai ver alguém, uma parte, um corpo, né? Você vai ver uma parte do corpo de frente, outra parte do corpo de lado, aqui ó, de perfil, e enfim, uma mistura de perspectivas no mesmo quadro, às vezes uma mistura de perspectivas sobre o mesmo objeto. Tá bom? E essa mistura de perspectivas vai ser muito importante para definir o cubismo. E outra coisa interessante na estética cubista, galera, é a técnica da colagem. Né? Que é a técnica da colagem. Eles pegavam os materiais pré-existentes, figuras nas madeiras, e ajudavam a compor aqui as formas. Tá bom? Vamos lá, como isso aconteceu na literatura? Quem leu aqueles poemas lá do Mário de Andrade, do Apollinaire, do Oswald de Andrade vai perceber isso. A superposição e a simultaneidade de planos. Algo que é difícil de fazer na literatura, é mais fácil fazer nas artes plásticas, no cinema. Então você vai ver uma reunião, às vezes, de assuntos aparentemente sem nexos, né? Ou a saída de um tópico para outro, de um plano para o outro. Como você tinha lá naquele poema por exemplo, do Capoeira, né? Tá ali lutando e daqui a pouco, sem uma ponte, do nada, eles já estão no chão, rolando e tudo mais. Então vocês vão ver essa superposição, como se fossem pulos temáticos e pulos, não tem uma linearidade. É a quebra da linearidade aqui, tá bom, galera? Para tornar isso mais claro para vocês, eu vou botar alguns trabalhos aqui mostrar para vocês, né, galera? Basicamente o cubismo vai trabalhar com isso, veja, sempre com a perspectiva, sempre com a quebra, né? A gente tem... Quais são as obras mais famosas, galera, do cubismo? Essa aqui, Guernica. Né? Guernica é uma obra realmente muito famosa. Vocês vão ver que os planos estão... Tem gente que está de lado, tem gente que está de frente. Esses planos vão sendo muito trabalhados, né? As formas geométricas. Essa obra aqui também ela é muito famosa. Mulher, não sei, Mulher Chorando. Eu não lembro exatamente o nome. E deixa eu ver se tem alguma outra do Picasso. Tem algumas do Picasso que são tão mais famosas. Esse aqui já é aquele carinha fanfarrão, né? Talvez ele tenha pego uma influência do cubismo para si. Vai trabalhando assim, ó. Né? Você vê que a mulher parece estar torta em alguns momentos. Na verdade, é brincadeira com diversas perspectivas, né, que essas pessoas fazem. Esse quadro aqui também ele é fenomenal. Vai fazer esse mesmo tipo de trabalho. Então, o cubismo, basicamente, galera, trabalha dessa forma, né, com ângulos diferentes e com coisas, parece realmente uma montagem, né? Parece que você tem ali coisas que são separadas e estão coladas umas nas outras, e isso corresponde à ideia de superposição dos planos. Tá bom, galera? Basicamente, isso é o cubismo e ele vai se refletir na literatura de uma maneira bem específica. Ok? Vamos lá. Outro processo de vanguarda aí foi o movimento futurista. Esses movimentos eles eram bem separados, né? Eles se entendiam como, não exatamente movimento, né? Mas como tendências artísticas e estéticas bem próprias. O futurismo é bem interessante por alguns motivos. O futurismo é interessante, galera, porque é um dos mais revolucionários, mais violentos e radicais nas suas propostas, né? É violento às vezes no sentido literal, porque o cara que elaborou isso, Marinetti, ele tinha planos, por exemplo, de você destruir bibliotecas, de você destruir vários prédios assim antigos e tudo mais, porque o movimento futurista ele propunha de fato um louvor, né, uma visão muito relacionada a tudo que o progresso construiu. Veja bem, gente, isso foi 1909, né?
Acho que a gente estava no auge da crença de que o progresso realmente mudaria assim, a humanidade. Vocês sabem que esse período aqui, né, um auge de revolução industrial, ele vai gerar um grande desencanto, uma grande decepção, principalmente na Primeira Guerra, porque a gente vai ver qual é o fruto do progresso. Inclusive, esse quadro aqui, cubista do Picasso, Guernica, né, ele vai falar, ele tem uma abordagem relacionada à Guerra Civil Espanhola, ou seja, tem uma abordagem da guerra aqui, uma preocupação, né, a desfiguração. Muitos artistas cubistas eles trabalharam o tema da guerra, ou de guerra civil, nesse caso Guerra Civil Espanhola, ou da Primeira Guerra, como um modo de expressar a desfiguração do homem. Mas vamos para o futurismo. Vocês perceberam, né, em alguns daqueles poemas que a gente leu, a presença, inclusive isso era uma das questões, a presença de elementos da modernidade, urbanos, como automóvel, avião, referências a trem, referências a objetos, a frutos do progresso humano. Isso é influência do futurismo. Até então, gente, carro, avião, trem não eram objetos de poema. Isso não era considerado algo poético. Só vira um tema poético graças ao futurismo. Tá bom? Eu acho muito interessante vocês lerem o Manifesto. Né? A gente pode depois até fazer com mais calma. O Manifesto é interessante, é um gênero textual interessante. E esse Manifesto Futurista, ele traz todo esse ímpeto de você realmente... A intenção do Marinetti era destruir a história da arte, mas é uma coisa impossível, né, gente? E até irracional. Aliás, a irracionalidade é um elemento presente praticamente em todas as vanguardas. Né? Uma espécie de irracionalidade. Claro que não é, você vai perceber que não é uma irracionalidade burra, como a que a gente vê hoje em algumas outras propostas de vida. Mas é uma irracionalidade que tentava talvez buscar outros elementos da consciência humana. O futurismo vai entrar um pouco nisso. Olha, nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito, a energia, a temeridade. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada e o soco. Nós declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre adornado de grossos tubos como serpentes de fôlego explosivo, um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha, é mais belo que a vitória de Samotrácia. A vitória de Samotrácia é um acontecimento histórico que provavelmente serviu de tema em muitos poemas, ou como de metáfora em muitos poemas, e ele vai justamente propor isso, né? Que tudo que seria grego, greco-latino, metafórico, mitológico, fosse substituído por essas novas temáticas. E ele coloca... O Marinetti tem uma obsessão pelo automóvel, até porque naquela época ainda era uma coisa que chamava muita atenção. Né? Mas o avião entra depois, navios, construções tecnológicas do progresso. Isso entra como temática na poesia e nas artes. Tá bom, gente? Que até então era considerado algo sem graça para virar tema de poema. Já existia progresso, já existia máquina. Isso não era digno de virar poesia. É com o futurismo que isso acontece. O futurismo, diferente das outras vanguardas, ele foi muito mais trabalhado na literatura do que nas outras artes, tá bom? E uma coisa interessante também que o futurismo traz são inovações sintáticas, inovações na linguagem. Essa vontade de você destruir padrões, tradições, inclusive padrões e tradições gramaticais. Então, aqueles textos que vocês leram também no exercício lá e que vocês vão ler aí da primeira geração modernista, eles têm uma sintaxe e uma disposição das palavras bem diferente, às vezes confusa. Uma coisa interessante também, o futurismo ele propunha a abolição dos adjetivos e dos advérbios, ou seja, usa só substantivo, sem adornos, como era muito comum nos românticos. Por exemplo, o emprego do substantivo duplo ou de palavras compostas novas que criam essa ideia caracterizadora. Praça Funil, Mulher Golfo. Nossa, em Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade, o futurismo teve grande influência. Teve realmente grande influência. A gente vai ver esse tipo de
construção que não é muito comum na língua portuguesa, acho que no inglês é até um pouco mais, mas nem no italiano era comum, né? Nem no espanhol, nas línguas latinas, que a gente vai ver isso demais. Outra coisa legal, a abolição da pontuação. Quem fez os exercícios percebeu ali que a maioria deles não trabalha com a lógica de pontuação tradicional, né? E isso justamente era um mote do movimento futurista, e muitas vezes eles aboliam pontuação substituindo-os por termos, por sinais de matemática, né? Isso é bem interessante também para essa galera. Deixa eu ver aqui. Você tem imagens aqui do futurismo, sempre trabalhando um pouco com as coisas de máquina. O futurismo, as artes plásticas futuristas, elas me lembram um pouco aquela tendência de tatuagem. Não sei se vocês entendem um pouco de tatuagem, mas tem uma linha de desenho da tatuagem que não é cibernética agora, não esqueci o nome, mas tem um pouco a ver com isso. Seria uma linha bio-humana. Gente, esqueci, mas tem a ver um pouco com desenhos de braços biônicos, né, em que você trabalha o desenho de algo biônico no corpo humano. É uma tendência, né, uma linha da tatuagem, e certamente ela tem uma influência, os caras tenham consciência ou não, do futurismo, né? Cara, isso, o futurismo vai ser muito importante também, eu acho, para dar uma abertura maior para histórias de ficção científica, né? Para algumas temáticas que não estavam entrando. Veja bem, a velocidade, olha aqui, a velocidade sendo representada, o progresso, a máquina. Bem, gente, isso é o futurismo, e na literatura, uma abolição das tradições linguísticas. Ok? Vamos que vamos. A gente tem dois movimentos também muito importantes, que são o expressionismo e o impressionismo. Veja bem que no livro de vocês está tudo junto, né? Falam desses dois movimentos como se eles fossem um par, expressionismo e impressionismo. De certa forma eles são um par, até porque o expressionismo é uma oposição ao impressionismo, né? O que era o impressionismo, galera? Vou botar aqui para vocês, vocês vão lembrar desses quadros, né? Principalmente de Monet, alguns também de Van Gogh, mas principalmente essas coisas borradas, né? Do Monet. Isso é impressionismo, galera. E era uma arte que propunha o seguinte: o artista tentar captar exatamente aquilo que vem de fora para dentro, ou seja, como em determinado momento, em determinada hora específica, a exterioridade, o mundo exterior, se apresenta para o artista, né? E essa delicadeza em perceber como o mundo exterior se apresenta para o artista está muito associada, galera, à luz, né? À luz natural de determinadas horas. Então, por exemplo, para o artista impressionista, se você vai pintar esse quadro aqui, para ele pintar esse quadro, ele tinha que ficar todo dia no mesmo horário, parado, vendo esse momento. Porque ver essa paisagem às 5 horas da tarde é diferente de vê-la ao meio-dia, né? Então, para os impressionistas, a impressão que o artista recebe, né, dos elementos exteriores, da luz, do sol, do tempo, eles mudam como você vê o objeto. Para o impressionista, ele vai entender que você não vê um objeto, não é o mesmo objeto às 5 horas da manhã, não é o mesmo objeto, claro, à noite, em que você não tem luz e não se enxerga contornos, não é o mesmo objeto meio-dia, não será o mesmo objeto às 5 horas da tarde, né? Principalmente a luz natural, ela determina muito como você consegue ver as coisas externas. Isso é o impressionismo. E o expressionismo vai na contramão disso, né? Se o impressionismo é o que vem de fora para dentro, que entra, o expressionismo ao contrário, é o que sai do artista para fora. Então, na verdade, o expressionismo está muito mais ligado a como, né, os artistas sentiam o objeto que eles estavam descrevendo. E a partir daquilo que eles sentiam, né, a partir disso que eles sentiam, isso era expressado. Então, vocês vão ver alguns elementos assim, em algum momento até próximo, né, do surrealismo. E acho que o quadro mais famoso do expressionismo, o expressionismo tem pontos de contato com o surrealismo, mas não chega a ser isso. É o Grito, né, do Edvard Munch, tá bom, gente? Esse quadro aqui famosíssimo, que inclusive deu origem à Máscara do Pânico. Se vocês não sabem, a Máscara do Pânico, e Pânico, o nome do filme Pânico em inglês é Scream,
Scream. E o nome desse quadro em inglês é Scream também, né? O grito, tá bom? Então esse aqui é o quadro mais representativo de todos, né, do expressionismo, e esse também, esse acho que é do Van Gogh, né, bem interessante. Então, assim, ele tenta representar o estado de alma, né, o tempo todo. Você tem esses traços, essa coisa meio borrada, e o Van Gogh é muito sombrio, né? Van Gogh foi o principal expressionista, sem dúvida, junto com Edvard Munch. Tá bom, galera? E o impressionismo, claro, o principal, o Monet, né? De todos, com certeza. Impressionismo, aquilo que o externo passa para o artista. E expressionismo, aquilo que está dentro do artista e é colocado para fora. Isso vai ter reflexos muito, muito importantes em alguns artistas brasileiros. Tá bom, galera? Vamos lá, outra coisa aqui para a gente ver é o dadaísmo, o movimento dadaísta. Esse também é radicalíssimo. Eu acho que talvez um dos últimos a surgir. Só para fechar aqui, galera, o dadaísmo tem uma coisa interessante, né? Foi um movimento muito, muito, muito importante na história da arte, mas muito mesmo, porque ele coloca em xeque, principalmente uma coisa: o que é arte? A grande pergunta do dadaísmo é: o que é arte? Né? Tanto que ele vai ser conhecido isso aqui como a anti-arte, porque ela vai colocar em xeque os padrões para você dizer o que seria arte, né? Então, por exemplo, eles vão pegar, né, principalmente o Duchamp, que foi o artista mais famoso dessa estética, botava, por exemplo, aqui ou um mictório ou uma roda de bicicleta em cima de um banco, jogava isso em uma exposição e dizia que isso era arte. E, de certa forma, foi uma forma de arte, né? Foi o primeiro tipo de arte conceitual, esse tipo de arte de instalação que começou a ser feita. E acho que toda essa confusão e todo esse niilismo, talvez, desses artistas, se dá por uma enorme descrença, principalmente no pós Primeira Guerra Mundial, no meio da Primeira Guerra Mundial, né? Isso é colocado aqui. Os dadais entendiam que, com a Europa banhada em sangue, o cultivo da arte não passava de hipocrisia e presunção. Por isso adotaram a postura de ridicularizá-la, agredi-la, destruí-la, né, de certa forma. Mas, na verdade, acabou criando alguns elementos estéticos muito importantes para a história da arte. No modernismo brasileiro, uma coisa que fez muito sucesso é isso aqui, o ready-made. O que é ready-made? É você fazer uma arte com coisas retirando objetos já existentes. Uma cadeira, um banco, né, um mictório ou uma roda de bicicleta. Era um pouco parecido com a colagem também do cubismo, né? Você retira um objeto do seu contexto original, e isso ainda é muito feito, né? Principalmente nesses artistas conceituais de instalação. Coloca ele em outro contexto de modo que esse deslocamento possa ser considerado um trabalho artístico. É claro, isso tem que ter algum sentido, algum valor estético ou artístico, mas isso é muito comum. Por isso que, por exemplo, na poesia modernista brasileira, vocês vão ver muito os artistas pegando trechos de textos que não são literários, textos famosos, eles vão deslocar para o texto literário de modo a fazer alguma ironia, né, e transformar aquilo em arte, tá bom? Então, o dadaísmo, galera, principalmente a ideia de improvisação, de desordem, rejeição à racionalização e ao equilíbrio, né, o valor da livre associação de ideias, né, o que chamou de escrita automática, que justamente vai ser aproveitado pelo surrealismo, vai ser algo muito, muito forte, tá bom? E aí a gente vem para esse importantíssimo movimento artístico que é o surrealismo, que ainda tem influência em vários outros movimentos artísticos contemporâneos, né, modernos. Por exemplo, festa rave, né, música eletrônica, boa parte da música eletrônica, da cultura, desse tipo de cultura, tem uma influência desse surrealismo. Muitas músicas, movimento black rock, né, esse rock surrealista, o soul americano surrealista, músicos brasileiros de vários matizes, por exemplo, Novos Baianos tem um pouco dessa influência, né? Entre outros artistas mais experimentais que trabalharam com isso. E aí o surrealismo, galera, de fato vai trabalhar com essa realidade
né, meio fantasiosa, muito associada ao imaginário e ao sonho, né? O surrealismo ele vai ter um ponto de contato muito forte com o sonho, com o absurdo do sonho, né? Com a, a mistura das percepções, assim. Isso vai ser uma coisa muito forte também, as misturas das percepções. A sinestesia é uma figura de linguagem que a gente vai ver muito. Eu estou dando esse resumo aí geral, só para depois a gente poder analisar melhor como isso foi feito na literatura. Tá bom? Mas uma coisa muito importante no surrealismo, e esse imaginário extraído do sonho, foi a influência de Freud nesse movimento. Quando Freud lança esse conceito do inconsciente, né, dessa consciência subalterna ou clandestina que está em outra camada da nossa mente, que muitas vezes enxerga as coisas desse modo. Salvador Dalí, acho que é um cara muito famoso. Aqui é um retrato de Picasso por Salvador Dalí. Salvador Dalí foi com certeza um dos mais importantes artistas do surrealismo. E a gente pode ver essa obra que é muito forte, né, do tempo se desmanchando, coisas voando. Tem várias formas, né, da gente fazer surrealismo, mas basicamente essas. Magritte também é um cara muito importante do surrealismo. Essas aqui algumas que a gente pode ver, né? Veja como o sonho, o absurdo, não chega a ser o fantástico do conto de fadas, não chega a ser o fantástico dos mitos. É algo que vai além, é como se fosse uma consciência mesmo muito doida, e assim trabalha o surrealismo, a gente vai ver um pouco disso em várias e várias obras. Tá bom, galera?